Então vamos falar sobre sistemas de estados finitos. O que é um sistema de estados finitos? O sistema de estados finitos é uma forma de você representar sistemas em que cada situação do sistema pode ser caracterizada de modo discreto. Por exemplo, a porta está fechada, a porta está aberta, o forno de micro-ondas está ligado, o forno de micro-ondas está desligado. Você tem um contador que ele vale 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, e aí volta para 0, né? Um contador, a gente chamaria esse contador de contador módulo 7, né? Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e volta para 0. Enfim, qualquer sistema que você possa identificar claramente, esse sistema nesse momento está nessa situação. E aí aquela situação a gente chama de um estado. E dessa situação é válido, dessa situação A, é válido que ele mude para uma situação B, ou uma situação C, ou D. Esse sistema a gente chama de um sistema de estados finito, desde que a quantidade desses estados diferentes ela tem uma limitação. Ela pode ser uma limitação muito grande, a gente pode estar falando aqui de bilhões, trilhões, quintilhões de estados diferentes. Não é raro você ter sistemas que a quantidade de estados deles é da ordem de 2 elevado a 60, 2 elevado a 100, por exemplo. Então esses sistemas, embora sejam muito grandes, eles ainda são sistemas de estados finitos, né? E esse é um tipo de modelo, né? O sistema de estado finito ele é um tipo de modelo que ele é muito útil para representar sistemas. Esse modelo matemático permite a gente pensar em como os sistemas se comportam e permite a gente analisar várias propriedades dos sistemas também. Então nós representamos sistemas de estados finitos como um grafo. Cada estado é um nó do grafo e se for possível fazer uma transição do estado A para o estado B, por exemplo, então a gente tem uma aresta nesse grafo de A para B, do estado A para o estado B, né? do nó A para o nó B. Um sistema de estados finitos, ele não tem memória explicitamente. Toda a informação que você tem do sistema diz respeito a qual estado é o estado atual do sistema. Então, eu estou num estado X. Esse estado X ele pode representar que o valor do contador é 3, por exemplo. Mas eu não vou saber como que eu cheguei nesse estado. Eu vim do estado que era 2, existe alguma transição possível que vai de 0 para 3 direto? Eu vim por essa transição? Eu não tenho como saber. Num sistema de estados finito, toda a informação que você tem diz respeito apenas a qual estado que eu estou. E aí podem acontecer eventos que disparam mudanças de estado. Esse evento pode ser eu apertar um botão no contador. Esse evento pode ser alguém mudar o estado do forno de micro-ondas de ligado para desligado. Esse evento pode ser o meu personagem de um jogo que está no estado de mover para frente, e aí eu aperto o controle e ele muda para o estado de mover para a direita. Vários eventos diferentes podem ser imaginados para mudar o estado do sistema, mas o importante é que haja algum evento, e aí esse evento dispara uma transição de um estado para o outro. Então, aqui ele fala, estamos num elevador. Tá? Esse elevador não memoriza as requisições anteriores. Então, eu tenho no meu estado, por exemplo, qual andar que eu estou e qual direção eu estou me movendo. E aí a minha entrada são as requisições, né, os botões que as pessoas vão apertando. Então, de acordo com o botão que a pessoa apertar, eu posso mudar o estado do meu elevador.
Então eu estou no andar 3 indo para cima. Se vier uma requisição para o andar 4, então eu sei que eu tenho que mudar de estado para uma situação em que eu vou estar no estado 4, ainda movendo para cima. Modelar os sistemas como sistemas de estados finitos frequentemente é mais trabalhoso do que fazer a descrição textual. O que eu quero que o elevador faça? Se eu escrever um texto, possivelmente isso vai dar menos trabalho do que fazer o sistema de estados finitos. Mas quando eu faço um sistema de estados finitos, eu consigo analisar tudo que vai ser a implementação daquele sistema, quais propriedades ele vai ter, se ele vai funcionar de acordo com o que eu quero ou não, sem precisar implementar o sistema. Então isso é muito útil. E aí algumas restrições, né? Nem todos os sistemas são sistemas de estados finitos. Embora em alguns casos a gente possa fazer aproximações para estados finitos, mas nem sempre essas aproximações são muito boas. Por exemplo, se eu tenho algo em que o estado desse sistema possui um componente contínuo, tipo tempo, ou volume, ou distância, ou velocidade, então talvez eu não consiga transformar isso num sistema de estados finitos, porque essas coisas, o máximo que eu vou poder fazer é falar assim, eu vou medir tempo de 1 em 1 segundo, ou então eu vou medir volume em centímetros cúbicos, ou decímetro cúbico, ou metro cúbico, eu vou medir velocidade em metros por segundo. Se essa aproximação for suficientemente boa, então talvez você consiga criar um sistema de estados finitos que represente aquele sistema real. Mas nem sempre essas aproximações são possíveis. E um outro problema é que o número de estados pode crescer muito. E aí a gente pode não ter memória suficiente para representar aquele sistema como um sistema de estados finitos. Então ele dá como exemplo aqui o cérebro humano. O cérebro humano é composto por neurônios. Numa aproximação bem grosseira, a gente pode dizer que o neurônio ele está ativado ou desativado. Então, em princípio, se eu construísse um sistema de estados finito, onde cada estado representasse a situação de todos os neurônios, como 0 ou 1, eu seria capaz de representar todo o funcionamento do cérebro humano, pelo menos do ponto de vista de ativação e desativação dos neurônios. Só que nós temos aproximadamente 2 elevado a 35 células, 2 elevado a 35 neurônios no cérebro. Se cada um pode ser ligado ou desligado, isso significa que eu precisaria de 2 elevado a 2 elevado a 35 estados no meu sistema. Uma coisa é eu falar que eu tenho 2 elevado a 100 estados, que são sistemas que a gente consegue tratar. Outra coisa é eu falar que eu tenho 2 elevado a 2 a 35. 2 elevado a 35 é um número extremamente grande. Eu não conheço nem a palavra usada para descrever 2 elevado a 35. Passa de quintilhão, heptilhão, né? E aí eu teria 2 elevado a esse número ainda. Então não existe memória, não é possível construir um computador com memória suficiente para representar um autômato com essa quantidade de estados. Se vocês fizerem o cálculo, né, de quanto é 2 elevado a 35, vocês vão ver que ele é um número extremamente difícil de você visualizar. Ele tem uma quantidade de casas decimais muito grande. E aí 2 elevado a esse número ainda, vamos colocar assim, a grosso modo, não existem átomos suficientes no universo para construir um computador com essa quantidade de memória. Então nós temos uma restrição física aí. Tá? Um computador é um exemplo bastante claro de um sistema de estados finito. O estado é o conteúdo da memória do computador.
E as transições são todas as operações que podem alterar o conteúdo dessa memória. Então, todo computador é um sistema de estados finitos. Outros exemplos são a máquina de Turing, que nós vamos falar mais para o final da disciplina. E os autômatos com pilhas, eles também são exemplos.